2 Pedro 1,6. 2 Pedro está logo aí depois de 1 Pedro. 2 Pedro 1,6. 1,16, desculpa. 2 Pedro 1,16. Quantos acharam aí, digam amém. Então vamos ler. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas, engenhosamente inventadas. Fábulas, conto de fada, essas coisinhas, sabe? Ele diz, olha, nós não demos a conhecer, para conhecer a vocês o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, com base em historinhas engenhosamente inventadas, com fruto de uma mente criativa. Não. E ele continua. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Toda testemunha é ocular, não é? Porque para ser a testemunha é aquele que viu alguma coisa. Mas acredito que ele se torna redundante aqui de propósito. Ocular. Nós vimos Jesus Cristo. A nossa fé não está baseada em um homem que teve uma ideia, ou diz ter visto alguma coisa apenas. A nossa fé está baseada em um fato, que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, e nós fomos testemunhas disso, nós entregamos nossas vidas por isso. É isso que Pedro está dizendo. Eu já falei desse tema aqui algumas vezes, mas vou tornar a falar hoje. Falar que a Bíblia é a palavra de Deus. E isso aqui é fundamental para você solidificar a sua fé. A sua fé precisa estar firmada em algo sólido. Você precisa responder aquelas pessoas que questionam você, ou talvez até a si mesmo. Por que você crê na Bíblia? E porque a Bíblia é única. Nenhum livro é como ela. Nenhuma religião salva, a não ser a fé cristã. Só Jesus Cristo salva. Essas são as afirmações bíblicas. Jesus disse isso. Só Ele é o caminho que leva até o Pai. E a Bíblia é o único livro chamado de Palavra de Deus, que pode ser chamado assim, sem erros e sem falhas. Essa é a nossa crença. Mas você tem um motivo sólido para acreditar nisso? Ou é só porque eu estou dizendo, porque você nasceu num país de tradição cristã? Não! Você tem sim motivos sólidos e lógicos para acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu vou tentar dar para você aqui pelo menos cinco motivos. Porque isso é fundamental. Isso é fundamental para você ensinar seus filhos. Isso é fundamental para você. Porque nós vivemos hoje numa época chamada de pós-cristã, era pós-cristã, onde a fé cristã é marginalizada. A fé cristã é jogada às margens. A fé cristã é algo considerado apenas um paliativo. Não é uma questão de verdade, pensam os intelectuais e governantes de nosso país. Não é uma questão de ser verdade ou não, mas faz bem a você porque a religião faz bem. É comprovado que pessoas que acreditam em alguma coisa lidam melhor com os sofrimentos. Pessoas que acreditam em alguma coisa enfrentam melhor a enfermidade. Então acreditem em alguma coisa aí. Não há problema. Mas os professores, os intelectuais, não tratam a fé cristã como verdade absoluta. Eles só permitem que você cultive a sua fé na sua casa ou aqui, nesse ambiente particular. Mas experimente dizer que a fé cristã deveria moldar a cultura, e a fé cristã deveria moldar as leis e a política, como sempre foi na Europa e no Ocidente. A fé cristã moldava e norteava o governo, a cultura. Daí você pode olhar grandes e grandes expressões artísticas que eram inspiradas na fé cristã. A Capela Sistina, Michelangelo, a Última Ceia e por aí vai. Mas hoje vivemos em uma era onde a fé é considerado apenas uma coisa que faz você se sentir bem. E isso é mentira. A Bíblia é considerado apenas um livrinho de historinhas para fazer você dormir melhor à noite. Assim como você
conta algumas historinhas para o seu filho dormir à noite, a Bíblia serve para trazer paz a você, mas não é verdade absoluta. Pelo menos é assim que os professores tratam a Bíblia. É assim que os intelectuais e a grande mídia trata a Bíblia. Mas isso não é verdade. A Bíblia é a palavra de Deus e o livro mais confiável da terra. Eu vou tentar provar isso a você. A Bíblia é um livro histórico, poético, formador de opinião e de conduta. Ok, pastor, mas eles também dizem isso acerca de muitos outros livros. A questão é que nós colocamos a Bíblia em um patamar único. Dizemos que nenhum livro é igual a ele, nem dos religiosos e nem dos filósofos. Em João 10, Jesus disse: se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Está vendo a expressão palavra de Deus e Escritura são intercambiáveis para Jesus, são sinônimos. Palavra de Deus e Escritura para Jesus é a mesma coisa. Bíblia e Palavra de Deus são a mesma coisa para Jesus Cristo. Em 2 Pedro 1,20 diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ou seja, não vem de uma ideia íntima de um homem. Não provém de um homem em particular. Ele continua: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E aqui, a expressão movidos ali também é a ideia de inspirados pelo Espírito Santo. Mas inspirado de uma maneira única. Dizemos às vezes, o Neymar estava inspirado naquele jogo. O pastor pregou uma palavra e naquele dia ele estava inspirado. Não é nesse sentido. Não é nesse sentido que nós dizemos e que o texto diz que os profetas que escreveram a Bíblia estavam inspirados. O inspirado ali é de uma maneira única. E significa isso. Eles foram totalmente tomados por Deus para escrever este livro, de um modo que ninguém nunca mais o será. De modo que a mão na pena era de Pedro de Paulo, mas o conteúdo é totalmente divino e sem erros. Veja, é uma afirmação muito ousada. Podemos afirmar isso? Que a Bíblia não tem erros e foi Deus quem a escreveu. Temos provas disso. Eu vou tentar mostrar para você hoje que sim. Alguns dizem, a Bíblia é um livro escrito por homens. Sim. Por cavalo é que não é, né? Com certeza. Afinal, eu estou lendo aqui Pedro, né? Estou lendo Pedro. A Bíblia é um livro escrito por homens. Ok. O Teorema de Pitágoras também. E nem por isso deixa de ser verdade. A Bíblia é um livro antigo. Então o que determina a veracidade de algo é a atualidade? A verdade não está presa ao tempo. O que era verdade ontem é verdade hoje. A maçã não pairava no ar há 2000 anos e não paira no ar hoje. A lei de Newton era verdade ontem e continua sendo hoje. A Bíblia é um livro antigo. Ora, Platão foi escrito há mais de 2000 anos. E eu não vejo ninguém nas faculdades dizendo, não podemos ouvir mais Platão. Não, aquilo que é genial para sempre. Shakespeare foi escrito há mais de 400 anos e ninguém diz, não podemos mais ouvir Shakespeare. Não, aquilo que é belo e genial e clássico e atemporal, vence o tempo, continua vigoroso e se renovando a cada dia. A cópia mais recente de Aristóteles é de 1400 anos depois do escrito original. Ele escreveu original. E pessoas foram escrevendo. E foi se perdendo aquilo. O original se perdeu e ficaram apenas as cópias. E a cópia mais recente é de 1400 anos depois do original. O Novo Testamento foi escrito. A cópia mais recente do Novo Testamento tem apenas 120 anos. 120 anos para 1400 é uma diferença bem grande, hein? E nem por isso as pessoas dizem, não cremos em Aristóteles. A poética de Aristóteles, você tem apenas 5 manuscritos. 5, só 5. Dos escritos de Heródoto, você tem menos de 10. Sabe quantos manuscritos do Novo Testamento? 6.000. 6.000. Aristóteles, 5. O Novo Testamento, 6.000. 6.000.
Ah, mas talvez alteraram a Bíblia. Sério? Sério isso? Veja, para alguém alterar a Bíblia, primeiro, ele teria que achar esses 6.000 manuscritos, essas 6.000 cópias, e mudar todas elas. Porque é o que alguns dizem, as profecias você está lendo aí se cumpriram por causa disso. Como que elas se cumpriram? Porque os monges alteraram ela. De acordo que quando acontecia algo, eles viam e reescreviam a Bíblia. Por isso que se cumpriu tudo. É por isso. Então, para essa tese ser verdadeira, eles teriam que achar esses 6.000 manuscritos e reescrevê-los. Esse é o primeiro desafio. Em segundo lugar, eles teriam que achar outras traduções, porque a Bíblia já nos primeiros séculos tinha sido traduzida para o síriaco, o copta e o latim. Eles teriam achar todas as cópias nesses 3 idiomas e alterá-las também. Mas não apenas isso. Eles teriam também que achar os livros com citações dos pastores citando a Bíblia. Por exemplo, como eu prego e faço ali uma citação bíblica. Eu escrevo lá no Facebook e coloco uma citação bíblica. Então, para que esses monges tivessem alterado a Escritura, eles também teriam que encontrar cada pregação de cada pastor que continha citação bíblica e alterar também. É simplesmente impossível. Você consegue imaginar alguém, por exemplo, hoje aqui, alterando Harry Potter? Um livro extremamente popular, com várias milhões e milhões de cópias espalhadas. Como é que um cara, ele teria que ir na casa de cada pessoa, e o pior, tem um outro problema ainda, mesmo que ele conseguisse ir em cada casa de cada um, copiando e mudando o final ou alguma coisa ali, na cópia de cada um, ele ainda teria que apagar a memória das pessoas, não é? Ainda mais nos povinho viciado em Harry Potter. A Bíblia é extremamente popular. Um livro extremamente sagrado e importante. Como alguém poderia? Algo que era de domínio público, todo mundo conhecia, como alguém poderia alterar assim? Como? O que eu estou querendo dizer para você é que a Bíblia é historicamente confiável. Não estou falando ainda do fato de que ela é palavra de Deus, como eu acredito e tenho certeza. Eu estou falando em matéria de literatura. Em matéria de literatura, isso aqui é mais confiável que escritos de Platão, Aristóteles ou qualquer outro livro antigo. Nada se compara a ele. Inclusive hoje, pode aí fazer uma pesquisa de livros mais vendidos. Primeiro é a Bíblia disparado, lá em segundo, mas lá longe, vem qualquer outro livro aí. Deixa eu te dar alguns princípios aqui sobre a Escritura para provar que ela é a palavra de Deus e que você tem que acreditar nela, que você é obrigado a acreditar nela, é uma ordem divina. Primeiro, a Bíblia é um livro de fatos. Põe lá Lucas. Lucas dizendo, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram as que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Ou seja, eu vou narrar aqui fatos. A nossa fé cristã, toda ela, é baseada em um fato. Qual é o símbolo da nossa fé? Uma cruz. Toda a nossa fé é baseada em um evento histórico e público. Público, extremamente público. Por quê? Para que você possa testificar se de fato isso aconteceu ou não. A nossa fé não é baseada em um homem que sozinho diz ter visto Deus. A nossa fé é baseada em um fato que foi visto e testemunhado por centenas e centenas de pessoas. As religiões são apenas uma coleção de invenções de histórias. Veja comigo Lucas 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lissânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Aqui há uma enormidade de fatos históricos para marcar o tempo. Por que o nome desses reis? Para marcar o tempo.
para marcar que Jesus veio num dado momento do tempo. Por quê? Para que nós pudéssemos testificar. Existiu mesmo um tal Jesus no ano do reinado de Tibério César? No ano de Pôncio Pilatos? Existiu? Agora, como que você pode, por exemplo, comprovar a fé islâmica? Ou a de Joseph Smith? Porque Joseph Smith estava lá no meio do mato dizendo que o anjo se revelou a ele e lhe deu tábuas de ouro com os mandamentos divinos. Maomé diz que Deus falou com ele na cúpula da rocha. Quem estava lá para comprovar? Como comprovar isso, se Deus falou com ele ou não? A fé cristã não. A fé cristã é baseada em uma pessoa que viveu no tempo, no nosso tempo presente, com data. Por que ele faz isso? Para dar motivos sólidos para você acreditar. Agora, tem gente que diz que Jesus é uma invenção humana. Uma invenção humana, que Jesus é um herói inventado. Rapaz, se eu fosse inventar um herói, eu não daria tantos fatos assim, tantos dados, de maneira que pudessem questionar essa minha invenção. Se eu fosse inventar, eu faria, sei lá, diferente. Eu faria assim, ó, no ano de 2013, no reinado do tio Patinha, sendo o Zé Colmeia o governador de São Paulo, o Ursinho Puff o prefeito de Guará, tendo como líderes religiosos o tio Chico e o Pato Donde, surgiu o Homem-Aranha. Eu faria assim. Faria mais ou menos assim. Eu não ficaria, se eu inventasse alguém que não existe, porque o Homem-Aranha não existe, eu não faria isso aqui. De modo que as pessoas pudessem ir lá e questionar e falar, existiu um tal de Jesus na época de Pôncio Pilatos? Houve isso? Isso é histórico? Isso aconteceu? Eu não faria isso. Por que isso? Para te dar razão sólida. Sólida. Existem várias evidências da existência de Pilatos. Por exemplo, só Pilatos. Pilatos é mencionado pelos historiadores Flávio Joséfo, que era judeu, e pelos historiadores romanos Filo e Tácitos. Foram encontradas moedas cunhadas durante o seu governo. Em 1961, foi encontrada em escavações na Cesareia uma pedra com dedicatória que confirma a existência de Pilatos. Durante algum tempo achavam que Jericó não existia, mas a arqueologia desenterrou a cidade de Jericó, comprovando que a escritura é verdadeira. Alguém já disse o seguinte, embora a arqueologia não possa provar a veracidade espiritual, porque a arqueologia não é uma ciência que estuda a fé ou a espiritualidade, mesmo porque isso não é possível. A arqueologia estuda as coisas antigas. Embora a arqueologia não possa provar a veracidade espiritual da Bíblia, as descobertas mostram a confiabilidade da Bíblia como um relato histórico. Como um relato histórico, a arqueologia pode comprovar que a Bíblia é confiável. A paleontologia, que estuda, por exemplo, os fósseis, não achou nada que comprova a veracidade da teoria da evolução, por exemplo. Apesar de você ouvir na Rede Globo. Agora você acredita que a Rede Globo mente, né? Lembra do dia do Fidel Castro? Apresentou o Fidel Castro, aquele safado sem vergonha que matava o pessoal no paredão e arrancava o sangue dos prisioneiros. A Rede Globo apresentou como presidente. Já é um crime. Só noticiar Fidel Castro como presidente no dia que ele morreu já é um crime. Eles têm medo de chamar o cara de ditador. Por quê? Porque ele é um esquerdista safado e eles são esquerdistas também. E aí, tá lá, Rede Globo. E eles falam da teoria da evolução como prova. Nem é teoria, eles nem falam como teoria. Como se fosse prova científica. Você não tem uma prova sequer na paleontologia da teoria da evolução. Uma sequer. Se a teoria da evolução fosse verdade, existiriam milhares de seres intermediários aí na natureza. O próprio Darwin disse isso. Talvez o que mais deponha contra a minha teoria seja o fato de que não existam nenhum registro fóssil para provar a minha ideia. Já ouviu falar de elo perdido? Elo perdido, porque eles nunca acham. Eles nunca acham, é impressionante. E o engraçado, como disse Chesterton, é que eles sabem tudo sobre o elo perdido, apesar de nunca terem achado. É engraçado isso. Agora veja, se a teoria da evolução fosse verdade, o peixe evoluiu, se transformou em dinossauro do dia para a noite? Não. O peixinho virou um tiranossauro rex do dia para a noite? Não, foi assim. Ele evoluiu, ele foi evoluindo. Então existiram vários meio-meio ali, sabe? Meio peixe, meio dinossauro, meio-meio, até chegar no dinossauro. Vários seres intermediários. Você não acha um
ser intermediário nos registros fósseis. E se a teoria da evolução fosse verdade, era para existir milhares, milhares e milhares. Não existe um. A paleontologia nunca pôde comprovar a veracidade da teoria da evolução, enquanto que a arqueologia já achou centenas de fatos da Bíblia. Você sabia que inúmeras descobertas arqueológicas foram feitas e tiveram como fonte única a Escritura? Como assim? Eles leram a Bíblia e falaram, olha, aqui está escrito que em tal região aconteceu isso, isso e isso. Vamos lá ver? A única referência deles, geográfica, era a Escritura. A Escritura. Para mostrar para você que você não é um imbecil. Você não é um imbecil por acreditar nesse livro. Esse livro tem mais peso histórico do que qualquer lixo e porcaria que aquele seu professorzinho metido a Deus lá da universidade fala. Aqueles ignorantes que... Você viu essa semana aí? Os professores saindo em protesto? Viu a faixa que eles colocaram lá? Não viram? Professores, aí entre aspas, professoras e entre aspas, os. Professoros. Esse cara é gênio mesmo, hein? Esse povo é gênio! É gênio! A Bíblia é um livro confiável historicamente. Segundo, a Bíblia é um livro baseado no testemunho de muitos. De muitos. Põe lá, por favor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória. Nós vimos. Próximo. 1 João 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos. Poxa, você não tem como ver com os olhos dos outros, tem? Mas não é, ele está fazendo de propósito. É redundante de propósito. Porque isso aqui é fundamental. O que nós temos visto com esses olhos, em português seria com esses olhos que a terra há de comer, né? Seria assim. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Nós sentimos, ouvimos, sentimos o cheiro dele, ele é real. É isso, testemunho. De vários e vários e vários. Por que existe Mateus, Marcos e Lucas? Já leu a Bíblia? Reparou que são parecidos? Eles são chamados de sinóticos, porque se assemelham. Mateus, Marcos e Lucas, as mesmas histórias. Por quê? Porque testemunho tem peso quando vários e vários e vários falam a mesma coisa. Pessoas diferentes falam a mesma coisa. Você se lembra de quando no Rio de Janeiro um ônibus caiu de um viaduto em cima de uma igreja, se eu não me engano? Não sei se foi Universal. Caiu em cima da igreja. Arrebentou com a igreja. E foram investigar. Por que aconteceu isso? A câmera de segurança tinha sido quebrada e eles não tinham imagens. Mas o juiz foi sucinto para dar a sentença, prender o motorista e mais um passageiro. Por quê? Sem imagem. Como ele fez isso? Como ele teve garantia de fazer isso? Testemunho. O testemunho de pessoas diferentes falavam a mesma coisa. A mesma coisa. Não entravam em contradição. No tribunal dos homens, é assim que funciona. Por isso Jesus, ao escolher os apóstolos, disse a eles, vocês serão minhas testemunhas. No testemunho dos homens é aceito, no tribunal e na história também. O holocausto, por que eu e você sabemos do holocausto? Você estava lá? Não. Por conta do testemunho. A Segunda Guerra Mundial, você estava lá? Não. Testemunho. Em alguns países é proibido negar o holocausto. Alguns negam. Para tentar apagar a mancha alemã, alguns tentam negar. Para tentar negar que o nazismo não presta, alguns dizem que não aconteceu o holocausto. Por isso é crime em alguns países negar o holocausto. Por quê? É importante que saibamos que o nazismo e todos esses regimes totalitários são uma praga e o que eles podem fazer. Por isso é importante noticiar e registrar isso como fato histórico. Negá-lo é crime em alguns países. Por que o testemunho bíblico em algumas vezes não é aceito? Por quê? Imagine você que você é um senador que está mais sujo que pau de galinheiro. E há testemunhas contra você. O que você vai fazer? Tentar desqualificar a testemunha. A Bíblia fala contra os nossos pecados. Ela testemunha contra o nosso estilo de vida pecaminoso. Por isso, os homens tentam
desqualificá-la. Veja, esses artistas que repudiam, que tripudiam da fé cristã, como que é o estilo de vida deles? Sai com homem, sai com mulher, respirou na frente deles, eles estão traçando. Veja, uma pessoa dessa, ele lê a Bíblia, e a Bíblia diz outra coisa, que um homem deve amar a sua esposa até o final. Eles não querem fazer isso, eles enjoam, eles trocam. Então você tem dois caminhos, ou você diz, eu sou um safado sem vergonha e quero fazer isso. Ou então, você diz, não há problema algum no que eu faço, a Bíblia está errada. E por isso tentam desqualificar o testemunho da Escritura. Ah, pastor, mas se o testemunho é algo válido, então também nós teremos que ouvir o testemunho das outras religiões? Qual? Qual testemunho? Quantas testemunhas Maomé tem? Quantas pessoas estavam com ele lá na cúpula da rocha? Quantas pessoas estavam com Joseph Smith lá no mato? Recebendo a palavra de Deus? Quantas? Quantas testemunhas? Esse é o problema. Não há testemunhas. Não há. O que há é apenas a ideia de um homem que diz ter ouvido Deus. É isso. Não é assim com a fé cristã. Veja comigo esse texto. Próximo. Paulo dizendo, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria vive até agora. 500. A maioria vive... Por que ele diz isso? Olha, alguém pode dizer o seguinte, pô, viu Jesus? Rapaz, que viu Jesus? Que erva é essa que você está fumando aí, meu amigo? Ele morreu. Que papo é esse? Tudo bem, a gente pode alegar que uma pessoa teve, sei lá, um surto. Agora, 500 pessoas tiveram um surto assim, coletivo, de uma vez. E ele diz, olha, Deus, Jesus, apareceu para essas pessoas, das quais a maioria vive até agora, a maioria está viva. Por que ele diz isso? Vai lá questionar. Vai lá. Essa é a ideia bíblica. A Bíblia não é fruto de um homem que diz ter uma visão. A Bíblia é fruto de milhares de pessoas que alegaram ter visto Jesus Cristo morto na sexta, ressurreto no domingo. E essas testemunhas morreram pobres, decapitadas, torturadas, apedrejadas, confirmando isso. Mesmo quando as pessoas diziam, se você negar que Jesus é Deus, que Jesus ressuscitou, nós te deixamos livres. Nós te deixamos livre. Mesmo assim, essas pessoas preferiram morrer do que negar o que eles viram. Terceiro, por que a Bíblia é um livro confiável? A Bíblia é um livro baseado em profecias cumpridas. Como aqui, nós lemos em Pedro, e várias profecias bíblicas se cumpriram. Por exemplo, Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele chamará Emanuel, que Jesus viria de uma mulher virgem. Isaías 44, 28. Está aí? Não está? Isaías 44, 28 é a profecia sobre o rei Ciro, que um dia se levantaria um homem chamado Ciro para reconstruir Israel. Isso foi profetizado com 150 anos de antecedência. Qual a probabilidade de eu acertar com exatidão, uma riqueza de detalhes enorme, a ponto de falar o nome do cara? O nome de um rei que vai se levantar e ainda determinar o que ele vai fazer. Santo Deus, quem pode fazer isso? Quem pode fazer isso? Quem pode? Então, você pode não entender, quem escreveu a Bíblia, você pode não saber de muitas coisas, mas veja, se você lesse um livro de 50 anos atrás, um livro foi escrito há 50 anos atrás, e o livro estava escrito assim, o Corinthians nunca será rebaixado, ou o Palmeiras também. Você não precisa entender de futebol. Aquilo ali é uma farsa. Não se cumpriu o que eles disseram. Não se cumpriu. Você pode não entender de muita coisa, mas você pode saber que algo é verdadeiro, que algo se cumpriu como a Escritura se cumpriu. A profecia que eu mais amo
é aquela que eu gosto sempre de citar aqui para vocês, a dos ossos de Jesus. A profecia dizia que nenhum osso do Messias seria quebrado. O problema é o seguinte, quando Isaías disse isso, nem existia crucificação, que foi popularizada pelos romanos. Os romanos, quando queriam antecipar a morte de alguém, quebravam os ossos da perna da pessoa. Diz a Bíblia que eles fizeram isso com o ladrão do lado direito, fizeram isso com o ladrão do lado esquerdo de Jesus, mas quando vieram para quebrar os ossos de Jesus, eles perceberam que Jesus já tinha morrido. E não foi necessário então quebrar os ossos dele. E aí a Escritura diz, isso aconteceu para que se cumprisse a profecia. Como você pode prever a morte de alguém? E pior, como você pode prever algo que ainda nem existe? Como? Como? É por isso que isso aqui não é como Platão. É por isso que isso aqui não é como o livro de Jean-Jacques Rousseau, ou de qualquer filósofo ou religião. Porque isso aqui é algo divino. Nenhum homem, por mais genial que ele seja, ele pode prever isso. Ele pode prever o futuro de uma maneira tão única, tão única. Em Jesus Cristo, 300 profecias foram cumpridas. Peter Stone, um matemático, ele disse o seguinte, para que apenas 8 dessas 300 profecias se cumprissem, a probabilidade seria 1 seguido de 17 zeros, ou seja, quase impossível. Quase impossível. Meu irmão, é tão difícil acertar a profecia. Você não vê aí o povo aí nas igrejas, hein? Eles não conseguem acertar. Às vezes uma profecia óbvia, eles não conseguem. O rapaz estava lá orando, você já deve ter ouvido. O rapaz estava orando, tinha comido, sei lá, um pouquinho a mais. Um pouquinho caprichadinho a barriguinha dele. Um pouquinho fortinho. O fulano foi e profetizou. Eis que eu declaro que o filho no teu ventre será um varão. Olha aí. Estava meio escura a vigília, né? Ele estava na oração. Esses dias a Valnice Milhomes profetizou que a Marina, aquela comunista, ia ser a presidente. Você lembra? A Marina queria se candidatar, não conseguiu. Não deixaram que ela abrisse a legenda dela, o partido dela, um partido que ela estava querendo abrir. Não deixaram. Então ela teve que se filiar ao partido do Eduardo Campos, se tornar vice dele. O Eduardo Campos morreu, caiu o avião. Na hora eu pensei, rapaz... E ela disse, ele é crente, né? Falei, meu Deus, rapaz, acho que essa mulher está destinada mesmo, hein? Possível. Aí caiu o avião, não é possível. Eu mesmo pensei, nossa, fiquei até apavorado na hora. Falei, nossa, agora vai mesmo, hein? Não é possível, é muita coincidência. É Deus mesmo no negócio. Aí a Valnice Milhomes, lá na Batista da Lagoinha, estou te falando algo que eu vi, testemunha ocular. Aí ela começou a falar, porque o Senhor me disse que vai levantar uma serva dele para governar o país e tá. Isso depois de todos esses acontecimentos. Meu amigo, até eu naquele dia ali, eu quase dei uma profetada dessa aí. E errou! Não conseguiu. Não deu certo. Não deu. E a Bíblia? E as profecias bíblicas? Genial. As religiões, Testemunho de Jeová, Adventista, todas as profecias deles caíram por terra. Caíram por terra como a dos Testemunhos de Jeová, que falaram que Jesus voltaria em 1914. Não voltou, para iniciar o seu reino de paz. Em 1914 começou a Primeira Guerra Mundial. Por que eu creio na Bíblia quando ela diz sobre como criar os meus filhos? Ora, ela acertou tudo acerca do futuro. Ela também acerta acerca do presente. Ela também está certa acerca do passado, acerca da criação do mundo. Porque ela nunca errou. Porque quando a Bíblia diz, faça isso com seu filho, vai acontecer isso. Sabe por que eu creio? É uma espécie de profecia. Ora, em tudo ela acertou. É por isso que eu vou seguir o que ela diz. E não vou seguir o que o feminismo diz, o que a Rede Globo diz, o que esses profetas que têm a cada dia arruinado o mundo, o que eles dizem. Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, escreveu o Contrato Social e baseado nesse livro aconteceu a Revolução Francesa, que o seu professorzinho marxista lá da escola diz que foi show. Um dos elementos que ele propôs para ter uma sociedade maravilhosa era a abolição total da propriedade privada, uma ideia já comunista, bem antes de Karl Marx.
E o resultado é que isso não resolveu nada, pelo contrário, ele dizia, olha, as pessoas brigam porque tem a propriedade privada. Se acabar com a propriedade privada, não vai ter mais briga, não vai ter mais pelo que brigar. Resultado, 100 milhões de pessoas mortas na União Soviética e por todo o mundo onde existiu o comunismo. Não existiu nada daquele paraíso que eles profetizaram. Karl Marx dizia que a religião era o ópio do povo, e ele obviamente estava pensando principalmente na religião judaica e cristã, porque ele estava lá na Inglaterra. E ele profetizou que se o socialismo acontecesse, viria o paraíso na terra. Paraíso bom, hein? 100 milhões de pessoas, só no século passado, mortas pelas ideias malditas de Karl Marx, e um país como o nosso afundado, inspirado em muitas ideias dele. Esse é o motivo pelo qual eu não acredito nesses homens. Esse é o motivo pelo qual eu não sigo Platão. Platão dizia que as crianças deveriam ser criadas pelo Estado. Elas são. Hoje elas são. Quem cria os filhos é o Estado. E o resultado, uma geração perdida, uma geração sem identidade, um povo entregue às drogas e uma vida sem propósito. Essas foram as profecias deles. E o que aconteceu? Caíram por terra. É por este motivo que você pode seguir a Escritura. É por este motivo que você pode seguir o que a Bíblia diz em relação aos seus filhos, em relação ao seu dinheiro. Sabe por quê? Ela nunca errou. Com você não vai ser o primeiro. Você crê nisso também ou não? É isso que a palavra de Deus é. Ela é a verdade. Quarto, porque a Bíblia é confiável. Nossa, está pequeno, dá para ler? A transformação efetuada pela Bíblia. Óbvio que a transformação não é a base dos meus argumentos, mas a consequência. Com certeza, eu não estou sendo aqui pragmatista de maneira alguma, mas é óbvio que a gente tem que medir algo também se funciona ou não. Por exemplo, você pode pegar uma receita de bolo na internet, um bolo floresta negra, bom, hein? Chocolate, chantilly, cerejinha, licor, ai, delícia, bênção. E aí, você pega aquela receita e você faz. Você pode não saber o autor, mas você sabe que é verdade. Por quê? Porque ficou do jeito que ele falou. Coloca 30 minutos no forno, assim, bate assim, assado, e vai acontecer isso. Você pode não saber o autor da Bíblia, mas se você sabe que ela funciona em tudo que ela diz, ela é verdadeira. Eu não posso acreditar no comunismo. Por exemplo, ele só produziu miséria, desgraça, pobreza e destruição. Destruição. Vou te dar só um relato histórico. Só um. De uma ideia comunista antes de Karl Marx. Karl Marx não foi o homem que inventou a ideia comunista. Rodrigo Constantino, no seu livro Privatize Já, conta uma história interessante sobre o início dos Estados Unidos. Algumas pessoas chegaram nos Estados Unidos e formaram uma comunidade. Eu não lembro o número de pessoas, mas vamos colocar aí umas 100 pessoas. E eles então ali deixaram que os meios de produção fossem coletivos. Ou seja, tudo que eles produziam ia para um fundo comum e era distribuído de maneira igualitária, de maneira igual para todos. Todo mundo recebia a mesma coisa. O resultado é que ele diz no seu livro que depois de alguns meses, pessoas estavam morrendo de fome. Por quê? Era simples. Dentre 100 pessoas, há pessoas mais inteligentes que outras, há pessoas mais esforçadas do que outras, há pessoas mais preguiçosas do que outras. Então, o cara que trabalhava muito pensava, poxa, não adianta, porque por mais que eu trabalhe, eu ganho igual a todos os outros. Ele então começou a trabalhar menos. O que trabalhava pouco pensou, eu estou bem, porque eu trabalho pouco e ganho bem. Por que eu vou melhorar? Por que eu vou trabalhar mais? E o resultado é que depois de alguns meses não tinha comida e havia já pessoas morrendo de fome. O governo britânico então enviou um líder e ele chegando lá, sabe o que ele fez? Privatizou a terra. Deu um pedacinho de terra para cada um e pronto. Acabaram as mortes. Por que eu vou acreditar no comunismo? Por quê? Por que eu vou acreditar no socialismo? Apesar de seu professor é mais crente que eu, rapaz. Seu professor é que é crente. Depois de tanta miséria e desgraça, ele ainda continua acreditando. Eu que sou crente, sou nada. É por isso que eu não acredito nessas ideias, nessas ideologias mundanas. É por isso que eu vou seguir a Escritura. Porque o que eles pregam só gera desgraça. A influência cristã foi responsável pelos 3 maiores documentos da civilização ocidental, a Carta Magna da Inglaterra, no século XIII, a Constituição Americana
e a Declaração de Independência Americana, que serviu de base para a democracia constitucional de muitos e muitos países. Não essa democracia secular que nós temos hoje aí, obviamente. A formação de um dos maiores países de todos os tempos foi marcadamente influenciada pela fé cristã, protestante reformada. Tocqueville, um católico, em seu livro A Democracia na América, é quem testifica isso, que o êxito dos americanos é respondido basicamente pela influência protestante naquele país. William Wilberforce, um cristão motivado pela sua fé cristã, acabou com a escravidão na Inglaterra e foi como um efeito dominó por conta de sua atitude, acabando com a escravidão em todos os outros países. Os espartanos deixavam as crianças no relento, crianças doentes. Os romanos deixavam idosos e velhas morrerem. Isso só acabou com a chegada da fé cristã. Pessoas escreveram livros para explicar o capitalismo e associando muitas ideias capitalistas à fé cristã. E o capitalismo é que explica muito do êxito econômico da Europa e da América do Norte. Mas muitas pessoas e seus professores, com certeza, não falam isso, né? Não falam isso. Você já deve ter ouvido aquela história dos canibais nas Ilhas Fiji. O jornalista chegou nas Ilhas Fiji e foi apresentado à ilha, foi conhecendo a ilha através do líder tribal daquele lugar. E depois de alguns momentos, o líder tribal mostrou uma Bíblia e o jornalista disse: "Vocês ainda acreditam nesse livro?" E o líder tribal o conduziu até alguns fornos que existiam ali e disse assim: "Tá vendo? Tá vendo isso aqui? Sim. Se não fosse a Bíblia, era ali que você estaria." Eles eram canibais. Esse é um dos motivos pelo qual eu acredito na Escritura. Quanto mais a Escritura vai sendo jogada de lado na Europa e nos Estados Unidos, mais o declínio da civilização ocidental se torna mais e mais evidente. Inúmeros historiadores, inúmeros sociólogos, estudiosos, intelectuais escrevem sobre o declínio do Ocidente. Você já viu se falar em prosperidade, em civilização ordeira lá no Oriente Médio? Onde a fé cristã é perseguida de maneira assustadora? Não. Em todos aqueles países, mesmo em lugares onde há riqueza natural absurda, riqueza de petróleo assim, mesmo assim, aqueles países são miseráveis. 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 Vivem na desgraça. Na desgraça. Tem uma moça, ela, acho que era do Líbano. Ela conta a sua história. Ela morava no Líbano e o Líbano era uma espécie de oásis em meio àquele deserto. O único lugar onde existia liberdade. E ela explica por quê. Era o único lugar de influência maciça cristã. Mas aí o Estado Islâmico entrou, os muçulmanos entraram e aquilo virou um inferno. Tem aí na internet, eu esqueci o nome dela. A transformação efetuada pela Escritura. Esse é o quarto motivo pelo qual eu creio nela como palavra de Deus. E quinto e último princípio para nós encerrarmos. Toda a Bíblia é resumida em um fato: morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por que cremos no Antigo Testamento, por exemplo? Por que cremos na Bíblia? Sabe, você não precisa de muitas coisas para entender se a Bíblia é a palavra de Deus. Você precisa de apenas uma coisa: responder a pergunta: Jesus realmente era Deus? Jesus realmente morreu e ressuscitou? Se você responder isso, tudo está respondido. Por que, pastor? Porque Jesus, ele disse que o Antigo Testamento era a palavra de Deus. Há inúmeras citações de Jesus, falando que a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, era a palavra de Deus. Há citações de Jesus falando que os salmos, que os livros proféticos eram palavra de Deus. Vamos ler aqui. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto:
e creram na Escritura e na palavra de Deus. Acho que eu coloquei Mateus 15 ali, não. Não coloquei? Em Mateus 15, por exemplo, Jesus fala sobre o decálogo. Porque Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe. Veja, onde está escrito isso? No decálogo. Os 10 mandamentos de Moisés. Ele disse que Moisés escreveu? Não, Jesus disse, Deus escreveu. Eu estou só dando um exemplo aqui. E lá no final Jesus ainda diz assim, bem profetizou Isaías. E mais uma vez, ele coloca Isaías também num caráter inspirado por Deus. Por quê? Porque aconteceu o que Isaías disse. Então, se você responde a pergunta de que Jesus é Deus, se você respondeu isso, está tudo respondido. Você então vai entender por que a nossa Bíblia não tem alguns livros que existem na Bíblia Católica, porque Jesus não citou. Não citou. É por isso. Jesus citou esses livros que nós temos aqui no Antigo Testamento. E por isso nós acreditamos neles como palavra de Deus. Mas pastor, tudo bem. E se as testemunhas que alegaram terem visto Jesus Cristo mentiram? Se os apóstolos mentiram e não viram Jesus Cristo ressuscitar nada? Então vamos desfazer esse argumento. Pessoas mentem para ganhar alguma coisa. Pessoas mentem para se safar. Algumas pessoas, por exemplo, dizem que são as mais honestas do país. Por que as pessoas fazem isso? Para se safar de uma prisão, de alguma coisa. Os discípulos, se eles mentiram, eles ganharam em consequência isso que é dinheiro? Não, foram apedrejados. Ganharam prestígio? Não, foram chamados de hereges. Paulo foi chamado de herege. Eles ganharam família? Não, perderam a família. Há relatos, por exemplo, de uma dona de casa que foi levada pelos romanos e depois os romanos trouxeram os filhos dela e disseram, vai negar Jesus ou não? Se você não negar Jesus, você vai morrer. Você vai deixar os seus filhos aí? Por que alguém mente? Por que alguém mente? Diante dos filhos, sabendo que vai perder os filhos. Quem é louco para fazer isso? Ah, pastor, mas talvez eles foram enganados. Eles mentiram por terem sido enganados. Essa possibilidade não existe. Existe isso com os muçulmanos. Porque os muçulmanos se entregam por uma mentira que eles acreditam ser verdade. Não era o caso dos apóstolos. Enganados os apóstolos não estavam. Por quê? Porque eles viram. Eles alegaram que viram. Os muçulmanos não alegaram que viram Deus. Eles apenas alegam que acreditam na mensagem de Moisés. Não era isso, não era assim com os apóstolos. Os apóstolos não alegaram que acreditaram em alguma coisa. Eles alegaram que viram. É diferente. Então não há a possibilidade deles terem sido enganados. Ou eles mentiram, ou eles falaram a verdade. Mas eu pergunto, por que alguém mentiria para ser decapitado? A gente mente para ganhar dinheiro. Eles perderam todos os bens, alegando que Jesus Cristo ressuscitou. Eles foram torturados das maneiras mais terríveis que você puder imaginar. Estevão, por exemplo, foi apedrejado, morreu apedrejado. Apedrejado. Alguns cristãos na história foram queimados. 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 Torturas das mais absurdas possíveis. Por que alguém faz isso? Por quê? Porque é o seguinte, por mais que eles pudessem perder família, por mais que eles pudessem perder um nome, a reputação, por mais que eles pudessem perder qualquer coisa, ninguém podia tirar deles o fato de que eles viram Jesus Cristo morto na sexta-feira e ressurreto no domingo. Eles podiam perder a família, eles podiam perder os seus bens, mas eles não perderam a fé, porque eles não tinham sido enganados. Eles viram Jesus Cristo morto e ressurreto. E daí então é fundamental para a nossa fé, entendermos por que os discípulos morreram pobres e em circunstâncias terríveis, como Paulo, decapitado, Pedro, crucificado de cabeça para baixo, João, queimado. Por quê? Por que isso é fundamental? Para a gente basear nossa fé em algo substancial. Aqueles discípulos não ganharam nada com isso. Nada em testemunhar que Jesus Cristo ressuscitou. Nada. Alguém disse o seguinte: se o maior e mais influente livro de todas as épocas, o único livro que contém
a mais bela literatura, o mais perfeito código moral já imaginado, foi escrito por um bando de fanáticos. Então, há alguma esperança de encontrar sentido e propósito neste mundo? Se este livro foi escrito por um bando de fanáticos, há esperança de encontrar razão para a nossa existência? Mas graças a Deus que este livro não foi escrito por fanáticos. Este livro foi escrito por homens que perderam tudo, mas testificaram que viram Jesus Cristo morto na sexta-feira e ressurreto no domingo. Quantos creem? Vamos ficar de pé? 2 Pedro 1,6. 2 Pedro está logo aí depois de 1 Pedro. 2 Pedro 1,6.